Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amada igreja. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui em comunhão com os amados para partilharmos mais um estudo, mais uma interpretação da palavra. Então, antes de iniciarmos, nós vamos rogar ao Espírito Santo para que esteja nos acompanhando nesse estudo. Amém? Amém. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, dirigimos nossos corações e mentes a Ti agora, Senhor, rogando pelo Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o nosso Consolador, aquele que nos dá o entendimento e abre as nossas consciências, que acende a luz que rasga o véu e dissipa todas as trevas. Ele esteja conosco aqui agora, nos orientando, dirigindo a palavra, para quem está proferindo, para quem está ouvindo, para que haja discernimento, para que haja entendimento, e para que possa haver produção de frutos, os frutos do Espírito, em nossas vidas e na vida daqueles de quem o Senhor colocar em nosso caminho, para estarmos levando a palavra da salvação. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja, os irmãos, as irmãs a abrirem a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 24. Página 735. Parábola da panela. Amém? Amém. Veio a mim a palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espadas. Enche-a de ossos escolhidos. Pega do melhor rebanho e empilha lenha debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou sobre a penha descalvada e não sobre a terra, para cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se contorne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste.
não serás nunca purificada da tua imundície, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse, será assim e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos serás julgada, diz o Senhor Deus. Amém? Palavra forte, né? Muito forte. Hoje nós vamos estar encerrando os nossos estudos das parábolas, né? Para minha alegria no Senhor, já são, podemos falar que foram alguns anos, porque eu me lembro que nós começamos esses estudos das parábolas ainda na pandemia, né? Então foram somando as parábolas do Novo Testamento com essas dos Antigos Testamentos, essas do Antigo Testamento, foram mais de 50 parábolas, mais de 50 estudos. E eu lembro que no início nós fizemos uma série de estudos das chamadas parábolas escatológicas, né, do Novo Testamento, que eram as parábolas que indicavam, apontavam para a escatologia. A escatologia é a teologia do fim, a teologia da volta de Jesus. E a última parábola que nós temos no Antigo Testamento também não deixa de ser uma parábola escatológica. Não uma parábola do fim dos dias, mas uma parábola escatológica para Jerusalém daquela época, né? Uma parábola de julgamento. Então, essa parábola, que é a última do livro de Ezequiel, ela vai concluir todos os capítulos anteriores, né, do livro. Como nós falamos, foram capítulos repletos de visões, profecias, parábolas. Nós falamos aqui de algumas profecias que estavam inseridas dentro dessas parábolas e que sempre trazendo uma mensagem muito poderosa, muito forte de Ezequiel contra Jerusalém, contra os príncipes de Jerusalém, contra o povo de Jerusalém, que estavam realmente naquele momento eivados de iniquidade. E essa parábola, ela traz esse julgamento sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém. O interessante dessa parábola é que ela já se inicia com Ezequiel trazendo o dia, o mês e o ano de que estaria acontecendo a profecia, estaria acontecendo esse julgamento. E ele fala, o Senhor me mandou anotar aqui, ó, filho do homem, escreve o nome dessa data deste dia, porque neste dia Babilônia se atira contra Jerusalém. E foi exatamente nesse dia. Se nós formos lá no livro de 2 Reis, nos livros de Jeremias, que não estavam juntos com Ezequiel, mas eram profetas que datavam, né, os seus escritos. Então foi exatamente a data que Nabucodonosor invadiu e acabou por destruir Jerusalém. Transformando essa data aqui para o nosso calendário atual, seria 15 de janeiro de 588 a.C. Então é uma data histórica, não é uma data de mera citação bíblica, não. É uma data histórica que está contida em 3 livros e que foi profetizada por Ezequiel, culminando com todas as profecias que Ezequiel fez antes, que nós já estudamos aqui, né? Vocês vão se lembrar que ele, durante todo esse processo, tudo que estava acontecendo, ele profetizava. Ele profetizou contra os príncipes, ele profetizou contra a primeira queda, ele profetizou da segunda queda do rei Zedequias, que foi preso, foi levado para o Egito.
e ele apresentou por último essa parábola da panela. E qual que é a simbologia desta parábola? Ezequiel vai trazer a panela simbolizando, significando a nação de Israel, significando Jerusalém. Então, primeiro essa panela está cheia, né? É o que está falando ali nos versículos 3 e 4. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz: assim diz o Senhor, põe a lume a panela, põe, deita-lhe água dentro, junta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espadas, enche de ossos escolhidos. Pega o melhor do rebanho, empilha lenha debaixo dela, faz-a ferver bem e cozam-se dela dentro dos ossos. Então aqui essa parábola, ela já está trazendo a simbolização, como eu disse, da cidade de Jerusalém, do reino de Judá, e colocando e fazendo esse simbolismo de que esses pedaços que estavam dentro dessa panela eram pedaços escolhidos, eram os melhores pedaços de carne, os melhores rebanhos, que é Deus fazendo, através de Ezequiel, mostrando que realmente Israel era a nação escolhida, é a nação que foi levantada por Deus para constituir o seu povo, como ensina toda a história, né, israelita, toda a história do Antigo Testamento. Então Deus ali ele está reforçando que realmente era a cidade escolhida, mas que chegou o momento dessa cidade escolhida passar pelo fogo. O fogo aqui simbolizando a derrocada, simbolizando a culpa, né, que Jerusalém, que os israelitas carregavam. E aí ele fala: portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Então aqui está mais uma vez enfatizando, quando usa essa palavra sanguinária, é para não ter dúvida de toda a iniquidade de Jerusalém. Cidade sanguinária, que derramava sangue inocente, representava ali a iniquidade dos príncipes, dos reis, a maioria deles que foram contra a palavra do Senhor. Era um povo que estava corrompido, era um povo que estava entregue ao pecado, era um povo que não tinha temor a Deus, que já estava com o coração endurecido. Então essa ferrugem, essa panela, esse simbolismo da panela enferrujada, significa que ela estava incrustada de pecados graves, idolatria, injustiça, violência. Então esses pecados deixaram a cidade enferrujada, impura, suja. Então é isso que Ezequiel está trazendo aqui nessa última parábola. É uma parábola forte para o povo que está escutando naquele momento. Que era a palavra do Senhor, falando: não tem mais jeito, é muita imundícia, muita impureza, muito pecado, não tem mais jeito, a única alternativa é o fogo purificador, o fogo consumador. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Mais uma vez falando da culpa de sangue, e mandando retirar pedaço por pedaço, ou seja, era o povo de Jerusalém que seria tirado um por um de dentro da cidade, seria levado para o exílio. Um por um. Derramou sobre a penha descalvada e não sobre a terra para o cobrir com pó. Ou seja, ia ser levado para o deserto, para a penha descalvada. A penha descalvada é uma área sem plantação, sem nada, uma área árida, seca, de pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada para que não fosse coberto.
ou seja, para que não ficasse escondido todo o pecado, toda maldade que aquele povo estava carregando. É uma parábola muito dura, está enfatizando o tempo todo o julgamento de Deus sobre Jerusalém. O tempo todo o julgamento. Novamente no versículo 9, portanto assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande, ou seja, a pilha grande da retirada daquelas pessoas e pilha de monturo, de escombros, uma pilha grande de destruição, que era o que estava acontecendo naquele exato momento que Ezequiel está falando, naquele mesmo dia. Enquanto ele falava essa parábola, indicando o dia, anotando o dia, mostrando que nesse dia foi o dia da invasão de Nabucodonosor. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. É uma palavra de julgamento sobre o povo de Israel mesmo. Ou seja, o fogo não vai perdoar, o fogo consumidor não vai perdoar nenhum deles. Então porás a panela vazia sobre as brasas, ou seja, todo mundo retirado, todos os que não foram exilados foram mortos, a cidade destruída. Então agora nós estamos falando da panela vazia, Jerusalém já destruída. Para que ela aqueça o seu cobre e se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma com a sua ferrugem, ou seja, colocando fogo na panela vazia para ver se soltava aquela ferrugem da panela. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Tamanha era a iniquidade daquele povo. A gente acompanha na história do Antigo Testamento que o povo israelita eles eram realmente difíceis de lidar, né? De dura serviço. Era milagre atrás de milagre, demonstração do poder de Deus, e eles por um momento se arrependiam, por um momento acreditavam e logo depois caíam no pecado de novo. E assim foi. Deus tirou da escravidão. Aí eles começam a reclamar porque estavam andando no deserto. E ali ainda idolatram. Chegam na terra prometida, Deus fala para não misturar com os deuses pagãos, né, com as crenças pagãs, e eles iam lá e misturavam. Não tomem as esposas pagãs, eles iam lá, tomavam, e sofriam a ingerência, a ascendência das esposas sobre as crenças deles e começavam a cultuar aqueles deuses pagãos. E assim foi toda a história. Aí vinham as guerras e às vezes eles eram derrotados, se arrependiam, prostravam, choravam. Deus ia lá, dava uma vitória miraculosa. Aí passado o tempo eles voltavam para o pecado, voltavam para a imundícia. Então essa é uma parábola que ela resume todo esse processo do povo de Israel até a consumação desse fato que foi a queda de Jerusalém. Então, Ezequiel está trazendo aqui, de certa forma, uma confirmação para aquele povo através de uma profecia, através de uma palavra de Deus, que ele era um profeta que realmente falava a palavra de Deus, do porquê tudo aquilo estava acontecendo com Jerusalém e que era inevitável e não tinha mais jeito. Não tinha mais alternativa, já era a decisão de Deus. E o fogo consumidor seria assim efetivado. Olha o finalzinho. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Ou seja, eu quis, eu tentei, eu fiz de tudo, eu mostrei, eu levantei profetas, eu apresentei milagres, mas mesmo assim eles não quiseram. Então está ficando claro aqui que foi opção, foi escolha, eles não quiseram. Nunca serás purificado da tua imundícia até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Ou seja, até a volta de Jesus.
Não sabemos ainda que Deus tem guardado para a nação de Israel, não, mas que nós estamos falando aqui de 588 a.C. E o tanto que a nação de Israel sofreu daí até os tempos modernos, todos nós sabemos, né? De perseguições, de invasão, de guerra. Então, o povo não tem paz. Desde criança a gente assiste jornal e de tempos em tempo é guerra. Israel com Palestina, Palestina com Israel. Não acaba nunca, é uma guerra infinita. O pastor Totó aqui tem mais experiência do que eu. Nós nunca presenciamos um período de ausência de guerra naquela região. E é o que Deus está falando. Nunca será purificado da sua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor. E esse furor é só com a volta de Jesus, que aí já é o julgamento final. Eu, o Senhor, o disse, será assim e eu o farei. Não tornarei atrás. E não tornou, né? Nós estamos lendo aqui Ezequiel há 5 séculos antes de Cristo. E até hoje, Deus não voltou atrás. Deus não é homem para arrepender. Não tem uma passagem que fala que Deus não é homem para se arrepender? Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgado, diz o Senhor Deus. Então essa é uma mensagem muito forte. É um dos mais notáveis apresentação, simbolismos da destruição de Jerusalém como resultado da desobediência do povo de Judá. Deus é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, mas também é um Deus cumpridor das suas promessas. E aqui, no caso de Israel, ele cumpriu essa promessa, vem cumprindo, mas não sem antes ter tentado, como ele mesmo disse aqui, que ele quis purificar, mas não te purificaste, ou seja, não aceitaram a purificação. Então essa última parábola que nós trazemos, meus irmãos, é uma parábola dirigida para aquele povo de Israel, é uma parábola que estava consumando aqui uma série de profecias de Ezequiel, com a qual nós vamos estar concluindo nossos estudos, mas nós não podemos também deixar de trazer para nossas vidas algumas questões que essa parábola apresenta, né? Primeiro que, como os cristãos, nós devemos sempre lembrar do poder e fidelidade de Deus para cumprir suas promessas, igual eu acabei de falar. E como ele cumpre suas promessas e ele é fiel, ele nos perdoa quando nós buscamos o arrependimento e a santidade perante ele. O problema ali da nação de Israel era a falta de arrependimento com que ela chegou ao final dos tempos. Ele já não estava a serviço deles, já tinham ficado tão dura, tão petrificada, que já não existia mais arrependimento. Por isso que Deus não teve outra alternativa do que senão trazer o fogo consumidor. Agora, essa parábola também ela fala da inevitabilidade do julgamento de Deus sobre aqueles que se recusam a se arrepender e abandonar o pecado. João Batista, que veio antes de Jesus, veio preparando as veredas, ele pregava sobre isso, especificamente sobre isso. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus era Jesus. Jesus veio para aqueles que se arrependeram. É a mesma coisa aqui. E da mesma forma, essa parábola nos faz lembrar que Deus julgará todos aqueles que persistem no pecado. Isso é ensino bíblico. Como será esse julgamento? Aí vem muita especulação, e tudo é especulação, porque ninguém sabe. Nós não temos mais profetas que traziam essas mensagens, né? A época dos profetas acabou, passou. Então, tem a palavra de que haverá julgamento. Como vai ser esse julgamento? É só Deus. Eu acredito
forma, essa profecia, esse ensino, ele vai se cumprir. Se esse julgamento vai ser literal, igual muitos pregam, que haverá uma volta literal de Jesus para o julgamento, ou se esse julgamento é individual, cada um de nós, né, ao deixarmos essa vida terrena, teremos o nosso julgamento. Mas eu acredito que o arrependimento, ele pode acontecer até no último instante, porque Deus é misericordioso, mas o julgamento, ele vai acontecer. E da mesma forma que Deus permitiu que Jerusalém fosse cercada, né, sitiada ali pela Babilônia, nós também vivemos em constante cerco espiritual. Hoje nós trazemos um ensinamento espiritual. A todo momento o mundo nos cerca, o pecado nos cerca, nossas emoções humanas estão ao derredor, são esses cercos que podem nos derrubar, que podem nos fazer afastar de Deus, que podem nos tornar de dura serviço, como aquele povo israelita. Então essa é uma parábola de alerta também para nós. Nós vivemos sobre intenso cerco. E eu vejo que esse cerco está cada vez mais se fechando, porque nós vemos hoje as igrejas, muitos pregadores já participando desse cerco, não para trazer o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, mas para fazer uma roupagem mundana, uma junção de fé com poder humano, com poder material, com poder econômico, político, que vai só se cercando, onde nós, se não vigiarmos, podemos cair no mesmo erro daquele povo israelita. Então a mensagem final que nós deixamos com essa parábola é de oração. É como o Fatinha falou aqui hoje no louvor. Não é tamanho de igreja, não é quantidade de pessoas, é de fé, é de oração, é de proteção. Devemos orar a Deus para que Ele nos guarde de cometermos os mesmos erros de Israel, para que não aconteça conosco o que houve com eles. Somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas e ações e buscar a fidelidade e a obediência a Deus, para que possamos evitar as consequências destrutivas do pecado e viver uma vida plena e abundante em Cristo até o julgamento final. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê direção, nos dê direcionamento e que esta palavra ela possa de alguma forma tocar em nossos corações para que nós vigiemos. É oração, é vigília, foi o que faltou para aquele povo de Israel. Amém?